Oi, tudo bem? Ai, que alegria! Você sabe a sensação que me deu quando eu entrei e olhei pra ele? É de refrescar. Sabe aquela coisa assim, piscina? Meio praia, meio piscina. É verdade. Deu uma sensação, dá uma assim, sensação tipo, de piscina. dá uma coisa gostosa. Olha que lindo aquela estrutura. Aqui a gente juntou 2 quartos, então ficou meu quarto de dormir. Sim. E a sala de vestir, estilo concreto, quanto a floreira ali, com plantas. Então aqui é floreira, aqui fica um sofá. Ali tem uma outra floreira enorme. Ela trouxe um jardim, criou um jardim mesmo parece pra que você dentro. Tá numa casa, né? Apaixonado nessa laje, com essa escada. Agora sim, aqui não é seu, é desse gato, né? Eu já vi dele. que esse gato que manda aqui nessa área, gente. Olha a carinha dele. É seu quartinho, amor? Hoje nós vamos conhecer o apartamento da Adriana Gomes e sua família, em São Paulo. Olha, gente, aí de novo em um prédio antigo e hoje a gente vai conhecer a casa da Adriana. Você vai adorar, viu? Você já viu no clipezinho aí. Mas antes, vou fechar a porta. Antes da gente subir lá para casa da Adriana, eu quero te convidar para você se inscrever no canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação e também você pode se tornar membro do canal, porque daí, ao se tornar membro, você acompanha aqueles papos que eu tenho sempre com os moradores e que são tão profundos e tão legais para a gente entender uma casa com alma. Agora vamos lá, porque eu tô louco para conhecer a Adriana e a casa dela. Vamos? Adriana. Tchau, tchau, tchau. Oi, tudo bem? Ai, que alegria! Também! Oh, obrigado por receber a gente! Dá licença, gente! Olha só que casa mais linda que a gente vai perguntar de um tudo, você tá sabendo? De um tudo, eu adoro falar dela. Ai, que delícia! Eu fiquei curioso sobre essa entrada dessas pinturas, Adriana. Então, é o seguinte, esse hall aqui, ele já estava feito quando eu comprei o apartamento. Eu não quis tirar essa madeira antiga, com certeza. mas eu troquei o quadro e eu pus esse quadro de uma mulher preta, enfim, pelas causas que eu defendo. Daí minha filha foi e pintou um outro de uma mulher preta e quis colocar aqui. Então agora fica aqui assim. Tá certíssimo. E você sabe que antes de bater a porta eu fiquei falando dos quadros que eu tinha adorado? Olha lá. Que legal. Então tem essa historinha, né? Minha filha se inspirou naquele. E ela já toda artista, né? Toda artista e toda orgulhosa, né? Minha filha é uma menina preta, então já, né? Orgulho da cor, da raça. Adorei. E aqui, agora nós vamos perguntar demais, porque aqui não só tem um gato lindo ali, como tem muita arquitetura linda. Você que fez essa reforma toda, qual que é a história? Olha só, esse é um apartamento antigo, que tem quase 50 anos, e a primeira dona, que foi a única dona antes de mim, ela fez uma reforma 47 anos atrás, onde ela juntou os 2 apartamentos. Então ele não era duplex? Eram 2 separados. Ela tinha o de baixo, depois ela comprou o de cima, ela juntou, fez essa abertura desse pé direito aqui, reforçou toda a estrutura que precisava e tal, e fez uma coisa que, assim, é o que me ganhou nesse apartamento, que é esse piso elevado de ladrilho hidráulico antigo. De pastilhas. De pastilhinha, ladrilho hidráulico não, né? Pastilhinha, desculpa. De pastilhinha. E daí eu só mandei reformar, eles vêm, eles lixam e tal. E a gente foi em cemitério de azulejo para conseguir achar. Encontrou do mesmo tamanho mesmo. Olha, a gente só encontrou 2 caixinhas. Então teve alguns lugares que a gente falou, vamos só remendar com o que dá, porque eu não queria machucar esse piso, que eu acho ele Você sabe a sensação que me deu quando eu entrei e olhei para ele? É de refrescar. Sabe aquela coisa assim, piscina? Meio praia, meio piscina. É verdade. Dá uma sensação, dá uma assim, sensação de piscina. Dá uma coisa gostosa. Olha que linda aquela estrutura. Mas enfim, antes de eu perguntar da casa, quero perguntar da Adriana. Sim. Adorei você falar que defende as causas. O que é? Como que a gente pode te seguir? Bom, eu sou uma executiva de 25 anos, faz 2 que eu saí do mundo corporativo.
Trabalho hoje ajudando as pessoas com a carreira delas, então sou coach executiva, dou palestras, treinamentos. E já faz uns 8 anos que eu estou bastante envolvida, eu como uma mulher negra parda, bastante envolvida na causa das mulheres, das pessoas pretas, das pessoas com deficiência. Sou muito envolvida nas causas de diversidade e inclusão. Tenho 2 filhas que não são de barriga, são de coração, são pretinhas. Então aqui a gente gosta muito de falar das nossas origens, você vai ver referências em vários lugares. Maravilhoso. Assim. E aonde que a gente pode te seguir? Onde todo mundo pode te mandar show de amor? Como é que é? Eu tenho um podcast que chama Mais Que o Cargo. Acho que esse é o melhor lugar, Mais Que o Cargo, no YouTube. Se quiser me seguir, @Tangerine Consultoria. Tangerine Consultoria. Ô, gente, assim, eu sei que nesse momento você já tá amando essa pessoa, porque não tem segundos que eu cheguei e já tô apaixonado, pessoa. Você é ótimo. É nada. A gente vai fazendo a nossa missão na vida, A gente não vai encontrar nossos amigos ao redor do caminho, aí, né, ao longo do caminho. É porque a gente foi apresentado por um amigo em comum, que é muito bacana. O Alan, do Jardim Onírico, que apresentou a gente, ou seja, a turma tá formada. Ande com os bons e serás um deles. Aí, não é? Vamos falar, muito bom. Então, posso começar a perguntar da casa aqui? Vamos fechar a porta? Quer fechar? Vou fechar. Olha só, aqui você tem um piso que parece de granilite. Isso. Mas ele é porcelanato? Ele é um porcelanato. Olha como ele é bonito, né? Como a casa já tinha esse piso das pastilhinhas que a gente falou, não combinava pôr uma coisa com uma cara diferente. Então a gente manteve esse look anos 50, 60. Ficou ótimo. Vou pisar na piscina, pode ir? Pisa. Na piscina. Se joga. Tcharam. E esses quadros aqui? Esses quadros... São tecidos? Então, eu tenho uma amiga... a Bibi, depois a gente coloca, ali tem o BW Design. Ela é estampista de biquíni, de moda, e ela pinta, ela também é artista. Então, há muitos anos que eu sigo ela, enfim, e daí eu comprei essas 2 telas dela, comprei online, viu, gente? Sim, chegou, daí eu mandei emoldurar, e é São Paulo e Rio, para mostrar... Você é carioca ou não? Eu não, mas adoro Rio de Janeiro, eu acho muito Brasil, eu sou apaixonada pelo Rio. Gente, peraí, essas aqui são suas filhas, que coisa mais amada! Que lindas! Ai, que bom! Eu gosto de deixar uns álbuns aqui, porque todo mundo que chega gosta de ficar vendo são álbuns de fotografia? Que legal! Tem vários aqui. Tá vendo? Ai, que legal! Você manda fazer os álbuns assim. Eu mando fazer os álbuns. E, olha lá. Que tudo! E a gente tem vários, pelo menos um por ano a gente faz. Gente, olha vocês. Eu amei. Olha, isso é muito interessante porque a gente está ficando muito digital, né? É importante ter o álbum físico para tocar, né? Faz diferença. E para quem gosta de casa, de receber gente, você não vai chegar aqui e ficar mostrando foto no celular. Ninguém vê, nem a gente. Olha que gostosinho, já vira um assunto, né? E tem vários, aí vai contando a idade que elas vão crescendo. Nossa, eu estou muito apaixonado por essa casa. Olha isso aqui. Então, daí na reforma original da antiga dona, ela fez todos esses móveis embutidos de concreto. Eles são todos aqui de concreto. De concreto. Então aqui é floreira, aqui fica um sofá. Ali tem uma outra floreira enorme. Ela trouxe um jardim, criou um jardim mesmo para dentro. Parece que você está numa casa, né? Parece que você está numa casa. E uma casa modernista ainda de concreto e pastilhas, né? Ficou lindo isso aqui. E a planta escolhida, ela foi muito perfeita. Um pacovar. Pacovar, exatamente. Tá muito lindo. E aí ele é suspenso, aqui embaixo, assim, meio suspenso, né? Ele aqui, e lá não era, lá você botou um sofá. Lá é um sofá, lá não era. Mas olha como é que vira uma escultura, né? E aí combina com a laje, né? Que incrível. Quando ela começou a reforma, ela descobriu que tinha essa laje, escondida debaixo de um gesso. E ela deixou. O que eu fiz foi, eu coloquei essa luz indireta. Eu adoro luz indireta. Então, eu quis colocar essa luz indireta para a gente justamente querer olhar para cima, ver os detalhes dessa laje. Nossa, se eu descobrisse uma laje dessa em casa, eu ia ficar muito apaixonado. Não entendo quem cobre, né? Não é? Mas era da época. E essa escada cor-de-rosa? Então, a escada, quando eu comprei, era uma cor de metal normal. E eu quis um rosa. Eu gosto de uns splashes de cor, assim. Gostei que você falou splash de cor. Porque às vezes ele fica mais legal do que a casa inteira colorida, pintada, né? Ela tem aquele splash. Eu já tive casa inteirinha colorida, pintada. Não sei se é fase. Mas agora eu gosto de ter as coisas mais em cores neutras. E colocar uns splashes que chamam a atenção, assim, né? Então, essa escada rosa... Na verdade, essa escada, ela era para ser um
terracota. Daí na hora que a gente escolheu a tinta, parecia que era um terracota, a gente pintou, ficou rosa. Porque tudo depende da iluminação, da onde você tá na hora que você viu, na hora que você chega aqui. Do material, que é com brilho. E daí o que aconteceu? Gostei. Eu também. Então não quis mais pôr o terracota, eu quis deixar o rosa. E sabe uma coisa que eu amei também, que agora eu vou começar a adotar, e aí você em casa também você vai adotar, vamos começar a falar splash de cor, porque fica muito, combina muito com... Ai, pronto, porque cria uma muito, trend. você combina muito com cor, falar splash. É um splash. É muito legal, adorei. E agora, onde nós Daí vamos? vamos aqui para o escritório. Ah, não, quero falar disso aqui. Então, o apartamento com a dona antiga tinha muito móvel de marcenaria muito boa. E era todo fechado, então eu quis abrir tudo, mas eu quis aproveitar o máximo que desse. Então, esse móvel eu mantive. Mas ele já estava aqui? Ele estava nesse lugar. Porque então, eu tenho a impressão de que ele é a divisória dos cômodos, né? Ele mas eu não quis mexer nele, então a gente fez a obra em torno desse móvel, porque eu queria manter. Olha que legal, ele tem um barzinho. E tudo, já conectado aqui, né? Eu vi que você já viu isso numa outra casa esses dias, de discos, de guardar, né? LP. E eu achei isso aqui de uma personalidade. E cadê os LP, pessoal? Eu não tenho LP, gente, mas eu gosto de mostrar pra todo mundo que tem um armário de LP, caso... algum dia eu venha a ter LP, senão é só um lugar de guardar LP, mas da época, né? É um atrativo da casa, da época. Antigo, super, olha isso aqui, a fórmica. Lindo, tudo a ver. Daí o que acontece? Atrás desse móvel, daí a gente fez marcenaria nova. Esse aqui é um escritório, a laje já era assim. Ali, olha que lindo esse armário. Não, lindo, você não podia dispensar essa madeira maravilhosa também, abrindo gaveta bagunçada. E aí aqui ficou. Aí você fez essa marcenaria nova que já é as costas do armário de lá. Isso, e daí dá para os dois lados. Lá é uma cristaleira e aqui é móvel de escritório, de coisas de trabalho, né? E aqui já tinha essa bancada de concreto. E já tinha essa bancada também de concreto. O que será que era aqui antes? Era um escritório também. Ela já fez aqui, só que ela não tinha essa porta. Eu gosto de ter, daí eu pus essa porta. A privacidade na hora de trabalhar, né? Ficou ótimo mesmo. E aqui e o piso ele segue o mesmo, né? Daí eu coloquei inteiro. Quer mostrar? São dois? Não, aqui é um lavabo. Ai, que lindo! Isso é estampa ou é azulejo que é assim mesmo? Isso aqui é um porcelanato que é desse jeito e daí você vai colocando alternado. Entendi, você vai criando a história, você vai criando, né? E o espelho vem de cima, né? Esse efeito do espelho você vai ver lá em cima também. Legal. Dessa serralheria artesanal, né? E outra coisa, vocês estão vendo que o piso segue o mesmo no apartamento inteiro. Isso aí valoriza muito. E aí é o quê? Aqui é o quartinho da bagunça. Gente, alguém que abriu a porta do quartinho da bagunça sem falar. Ai, Luffy, é o quartinho da bagunça. Que bagunça, porque tá organizado. Agora eu já entendi. Mas é uma bagunça, E eu adoro essa obra aqui do José Alves. Olha, de Olinda, tá vendo aqui? É lindo. Ele é um mestre, tá? Maravilhoso. Muito legal. Gente, aí aqui você tem uma visão aberta, né, dos prédios lá para fora. Apaixonado nessa laje com essa escada. Daí, falando da marcenaria que eu tirei, eu tentei reaproveitar. Então ali o quartinho da bagunça, todas as prateleiras estão da madeira antiga. Reaproveitou, e aquele móvel ali, a gente fez com madeira que tirou daqui também. Que legal, Adriana. Então eu pedi pro marceneiro fazer com a madeira. Fica até mais caro do que usar, mas tem a história, tem uma coisa de reaproveitar. A gente tem que ter essa preocupação constante. E ficou tão legal, né? Porque ele é um móvel fininho. Estreitinho. Não atrapalha em nada Vamos passar para cá. Além disso, você vê que, olha aqui, gente, eu vou medir para vocês verem. Eu gosto muito desses móvelzinhos assim, porque ele coloca coisas básicas, olha, e te dá um suporte tão bacana. Aqui mais uma pintura, ó. Lindo. Adoro esses móvelzinhos. É uma dica que eu realmente considero válida para todo mundo fazer. E adorei esse porta-vinhos. Não é lindo? É muito legal.
E agora? Agora a gente pode ver aqui a cozinha. Nossa, que cozinha a cozinha ampla, sou né? apaixonada. Nossa, ela é muito ampla e com essas portas que ficaram aí de vidro. Então, essa serralheria artesanal a gente usou em vários lugares do apartamento. Ali também tem. Uma das apostas que eu fiz, porque não é uma coisa barata, mas assim, para dar esse charme arquitetônico. Aqui, e também que combina com a idade do prédio, Isso. né? E ao mesmo tempo você aproveita a iluminação que vem lá de fora, não fica escuro, né? A cozinha anterior aqui tinha uma porta, tinha uma parede e não vinha essa luz, exatamente. Olha os cestões, que bonito, tudo iluminado. Adorei a iluminação que vocês fizeram, bem discreto aqui, muito bom. E agora? Agora a gente olha vem que legal, aqui. eu queria saber isso aqui, olha. Olha, isso aqui é um ripado que é tão legal porque é cortado. Sim. Então eles só desgasta. Só faz esse Vzinho aqui. E olha o efeito que dá na cozinha, que bonito que dá. Vamos colocando em vários lugares. Eu queria a cozinha bem clarinha. Mas ela deu uma personalidade muito legal para a cozinha, sabia? Porque não ficou nem colorido nem branco. Isso ficou muito legal. Agora sim, eu tô vendo uma mesa aqui, que a gente viu aquela hora, e outra mesa gigante aqui. A pessoa gosta de receber bastante, né? A casa pede eu gosto isso, de né? festa. Eu já fiz festa aqui, aquela área de serviço ali, era um bar de caipirinha. Fechou ali só pra bar. Eu gosto de pessoa, já gostei dessas Então essa é a festas mesa aí. de almoço que a gente usa todo dia, né? Aham. Aqui era tudo fechado, eu abri para ter também a iluminação que vem de lá para cá. Aí, ó. Tá Aqui vendo, era gente? fechado. Abrir janelas, as paredes, não é só para ganhar espaço e amplitude, é para ganhar luz e circulação de ar. Aqui era uma cozinha e uma copa, né, que chamava, muito escura, agora ficou clarinho. Devia ser mesmo, porque todo fechado, né? E aí essa outra mesa aqui é para os jantares mais assim especiais? Essa é de jantar mesmo, né, que tem cristaleira. Deixa eu ver, aí você usou toda a serralheria de novo, né? Toda a serralheria de novo. Agora sim, aqui não é seu, é desse gato, né? Que eu já vi que esse gato aqui manda aqui nessa área, gente. Olha a carinha dele. É seu quartinho, amor? De onde aqui que é mesmo essa raça com essa carinha japonesa, chinesa? Então, é siamês exótico. É o siamês de pelo curto, carinha amassadinha, né? De vontade de apertar. Essa é a Lua. Oi, Lua. Que graça que ela é. Gente, olha aqui o projeto que a antiga dona fez aqui com esses concretos. É a coisa mais linda do mundo. E eu quis deixar exatamente... vamos reformar? Não, vamos deixar assim. Como que você vê essa questão do tempo que passa, a casa, a história que vai contando? Eu gosto muito. Eu quis manter assim, tanto que eu fui mantendo tudo que dava. E tem coisa que eu quis deixar com essa cara de rústica mesmo, de usado. Porque continua firme, continua funcional. Isso aqui é um buffet. Então, quando tem jantar, a gente tira as plantinhas e a gente serve as comidas aqui. Com certeza. Então, eu acho lindo saber que tem essa história. Né? Com certeza. Inclusive, o que você considera uma casa bem vivida? Que tem personalidade, que tem um toquezinho que você vê que é teu. Então, cada quadrinho, isso aqui é um vaso que minha mãe me deu. Há muitos anos que eu queria, ela me deu. Aqui pensei muito para colocar a palhinha, para ficar esse tom de rústico. Então, para mim, assim, é isso que é uma casa gostosa, que você quer entrar e quer ficar. Que você sente a personalidade da pessoa. Sabe? Sente que a história está sendo contada através dos objetos, né? Então, mesmo quando eu arrumo a casa, tem coisa assim, deixar aqueles jogos, aquelas fotos ali, é assim que a gente vive. É isso que a gente faz à noite, é assim que a gente gosta de passar o nosso tempo. Isso é maravilhoso. Assim. Porque casa bem vivida faz muita diferença de casa só decorada, né? Olha esse aqui, ó. Olivia Quinto B. Isso aqui a Olivia plantou na escola 3 anos atrás. Que demais. Então essa plantinha aqui é dela. É dela, e é uma história bem mais bacana. E essa coquedama maravilhosa que já está nascendo até pela bolinha? Essa daqui eu ganhei de uma amiga muito querida na festinha que eu fiz de inauguração do apartamento. Ela trouxe pra mim. Que amor. E eu sou apaixonada. Eu nunca tinha visto assim já saindo aqui, ó. Tá saindo muito um monte. Tá lindo esse. Bom, gente, olha só que aparador lindo. Você imagina você fazendo aqui o jantar, as comidas na frente, todas essas plantas atrás. Lindo mesmo. E esse cacto é da antiga dona. As outras plantas eu troquei, né? Porque depois da reforma e tal, mas esse cacto tem aí
40 anos também. E é lindo, né? Lindo. Tá até coloridinho, ó. E me conta aqui, e essas aqui, porque além do jardim você colocou pinturas de jardim. De temas florais, né? É. Ah, imagina, Também, né? De onde né? será que você tirou essa ideia, eu né? gosto dessa coisa de... Então tem bastante planta. Eu não sou a melhor pessoa para falar de planta, tá? Ainda mais a gente sendo amiga do Alan, do Jardim Onírico, então nem vou me atrever, mas eu gosto dessa sensação de terra, de natureza. E mesmo morando em apartamento, é hiper importante que a gente tenha isso, porque isso é que conecta a gente. Agora outra coisa, olha a iluminação indireta nessa sala, ela tem um climinha diferente da outra, né? Porque aqui vocês colocaram um gesso rebaixado só na lateral, ali uma sanca, né? Exatamente. E que dá um climinha de evento especial, né? Exatamente. É interessante isso da iluminação, né, Adriana? Eu amo. Bom, você vai ver vários detalhes. Eu gosto dos sinalizadores também. Esses sinalizadores eu gosto quando à noite, né? Com criança, gato e tal, para poder se movimentar. Muito bom. E eu gostei que aqui você veio curva. Ah, tem uma coisa aí? Venha. Já ia elogiar achando melhor que era você ver parede. daqui. Ó, que está escondido. Ah, dispensa. Uma dispensa. Que demais. Olha que profunda essa que profunda. Quer dizer, a geladeira ficou do outro lado, a dispensa ficou aqui e virou ainda uma escultura. Porque, você nem imagina que é, né? Porque na verdade, olha isso, que lindo que ficou. Redondinho. Adorei. Né? Fica escondidinho. Eu sou louca dos armários também. Amo. Detesto bagunça. Aquele ali, para deixar as coisas à mostra... Foi uma luta. E assim, eu cuido muito para que fique bonito, porque se ficar com cara de bagunçado, eu já prefiro guardar num armário fechado, sabe? Isso é tão importante porque a nossa visão, por mais que a gente não perceba muitas vezes no dia a dia, se está tudo organizado, parece que a nossa vida também está mais organizada, parece que as coisas estão fluindo melhor, a gente trabalha melhor, tudo é assim, não é frescura. Eu preciso estar numa casa organizada. Minha casa está sempre bonita, mesmo que seja bagunçada, ela vai ter que estar uma bagunça isso pra bonita. mim é a minha bagunça. Bagunça, assim, só pra mostrar que tem gente que mora aqui, né? Eu coleciono peças, né? Eu coleciono quadros e esculturas de viagem. Me conta tudo. Então, esse aqui é de Aracaju. Esse preto velho, meu pesudo, ele é de Tiradentes, Minas. Que legal. Essa aqui é a baiana. Essa menininha da Tailândia. Ai, que lindo. Então, cada coisinha que tem aqui tem legal uma que história. Traz peças de arte feita à mão dos lugares. Eu Isso gosto. É muito bacana. Eu gosto. Parabéns. Eu nem gosto de coisa de artista muito famoso, sabe? Eu gosto de conhecer o artista. Sim. Eu gosto que ele assine. Eu tenho vários quadros assinados. Muito bom. Quer que eu vou na frente? Vai na frente. Então vamos, gente, subir a escada rosa. Aqui se você cair, eu te seguro. Brincadeira. Cai nada, pessoal. Já somos recebidos por um tapete rosa. E o piso aqui já muda. Já vira uma história quartzo, assim, né? Aqui em cima só os banheiros tem aquele piso de granilite. A mesma marcenaria da cozinha, você já repete ela aqui. Muito bom. Ai, que cheiroso aqui em cima. Então, cheirinho gostoso. Essa aqui é a nossa sala de TV, é a sala da bagunça das meninas, né? Aquela sala que eu finjo que não vejo as bagunças. Aqui, como eram 2 apartamentos, essa seria a porta de saída de serviço do apartamento de cima, porque a porta social perdeu-se. Entendi. Ali no hall de entrada que fez Ela quebrou a laje. Quebrou a laje. Que legal, gente. Você vê, foi né? um projeto... O que é isso aqui? É um papel de parede? Não. Não, é um porcelanato. Que é a terceira casa que eu ponho esse porcelanato aqui, que eu adoro. E eu fiz um apartamento em São Paulo, depois eu fiz uma casa no interior, e daí a casa no interior ela é toda assim na fachada. Então sobrou um pouquinho, eu falei, quero trazer para me dar aquela sensação da outra casa também aqui. E é bom, né? Agora, a parte mais legal da casa. E a colorida. Você achava que ia ter flor na cama dela? Eu também. E a gente acertou. Eu não tinha me ligado nisso. Como assim? Já tá tão natural que você nem vê. Que linda essa coxa. Até o meu abstrato tem planta. Flores. É muito floral. Aí você seguiu aqui também. Eu gostei muito disso, de ter seguido todo
toda a linguagem, né? E agora tem Mr. e Mrs. Olha Tem lá. Mr. e Mrs., Tá. viu? Agora mudou. Eu gosto dessa carinha meio country, Sim. meio moderna. Então isso aqui dá um ar muito também afetivo. Retrô e afetivo. Parece casa da avó, não parece? Parece casa da avó. Coxa de retalhos. Coxa de retalhos. Muito bom. E olha o close, gente, que enorme. Aqui, ó, vamos fazer um drama, Deixa eu ver. Olha lá, gente, Sex and the City. É muito bom, né? Essa é a parte que eu mais gosto da casa. Isso aqui era um quarto, né? Não, olha esse closet que maravilhoso, com duas pias aqui nessa bancada, muito maravilhosa. Aqui com palhinha. Tô apaixonado pelo seu closet, sério. Não, assim, você fica muito aqui? Fico muito aqui. Olha aqui, gente, ainda tem lá embaixo flores. Não, esse não, que tá muito bagunçado. Vamos abrir um que tá menos. Que acende, todas sabe? tem luzinha. Isso é muito importante. Muito legal. E aqui essa floreira daí você mandou fazer no estilo lá de baixo, né? Perfeito, entendeu? Arrasou. Tudo. Entendeu tudo. Conectou, então a gente fez tanto a bancada, né, nesse estilo concreto, quanto a floreira ali com plantas, para conectar com o clima do andar de baixo. Estilo. E olha só que interessante, mais uma vez, como tem a janela aqui, não daria para botar o espelho. E aí fez o espelho, então, vindo de cima, o que ficou perfeito aqui, né? E as duas pias, elas vão fazer diferença agora no casamento, hein? Sim, já fazem, né? Já fazem, né? Já tem tudo. Pode pisar aí? Pode pisar aqui, pode pisar aqui. Vamos entrar. E essa porta... Também, camarão de vidro, que é justamente para não perder essa luz também, né? Essa foi a intenção? Sim, essa foi a intenção. Amei esse revestimento. Então, esse revestimento, aquele negócio de reaproveitar, né? Falei que eu tinha uma casa no interior que eu construí. Isso aqui era o revestimento da piscina. Deixa eu ver. É aquele porcelanato que imita pedra e jal. Sim, é lindo. E é o revestimento da piscina. Eu sou apaixonada por ele. Daí eu vi em alguma revista um banheiro que era revestido por um revestimento de piscina. Falei, é isso que eu vou fazer. Vai ficar com cara de piscina o meu banheiro. Ou seja, tenho uma piscina em inteiro. casa. E outra coisa que eu gosto, em todos os banheiros eu fiz todas as paredes revestidas. Porque banheiro, eu gosto de casa que dá pouca manutenção. Sim. Banheiro começa a ficar preta a parede, começa a descascar a tinta, começa a manchar, eu não gosto. Então eu já faço tudo de porcelanato, porque daí é totalmente resistente, né? Se eu puder dar uma dica para você que não quer fazer tudo de porcelanato, vamos supor a pessoa está assistindo em casa, é só você levar o box até o teto. Sim. Aí o box ficando até o teto, que ele não passa o vapor, então aí você não tem o problema da umidade aqui, caso também vai depender de onde fica a janela, né? Mas eu amei porque a gente tem uma experiência piscina. Uma experiência piscina. Dentro do... Vou pra piscina, tá no banheiro. É isso. Maravilhoso. E olha aqui, gente, tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Tudo segue a linha verdinha, tá vendo, ó? Verdinho, madeira, tá vendo? A toalha verdinha. Tem uma linguagem sendo contada aqui muito clara, né? Tipo, você... E olha aqui, os penduradores também de toalha também vêm do teto, isso, daí já veio pra ornar, né? Pra combinar ali. E também pra aproveitar na frente da janela. Na frente da janela. Ou seja, para ornar é a nossa próxima... deixa. Amei essa bancada sua. Aqui muito. É tudo gaveta, né? Olha lá. E aqui atrás vem o jardim. Na teoria ela vai crescer daqui a pouco, né? Aqui começou a sair pela primeira vez. Eu deixei porque... Claro. Pra gente lembrar que tem a plantinha. Nossa, ficou tão bonito isso. Você tem muito orgulho desse espaço, né? Meu Deus. Eu sou apaixonada por isso. Aqui é um sonho. Né? É um sonho mesmo. Esse aqui é o quarto da Olivia. Dá licença, quarto. Bom, aqui no andar de cima eu fiz quarto? Inteirinho. Inteirinho. Então lá embaixo eu mantive aquela parte da sala e reformei a cozinha inteira, coloquei abaixo e fiz de novo. Aqui em cima a gente fez tudo do zero. Né? Reformulamos os quartos e tal. Olha que lindo que as gavetas são todas coloridas. Eu achei essa solução maravilhosa você deixar... Eu sou apaixonada. Porque em vez de ter um armário, um bloco, né, todo de branco, ele fica assim colorido. E daí cada filha escolheu as cores que queria. Então a Olivia quis rosa e verde. Arrasou. Depois você vai ver, Estela quis azul e salmão. Legal, cada um com a sua personalidade. Cada uma com a sua personalidade gente, também. Vocês que estão vendo a gente aí, você já deve ter
o seu armário, vamos supor. Então, se você não pode já encomendar assim, você pode adesivar. Pode. Você pode pintar, você pode fazer alguma coisa, mas a ideia de você fazer colorido e em cima da outra cor é muito boa essa ideia, né? E outra coisa que eu gosto desse armário é que a gaveta não tá para dentro da porta. Então você ganha mais espaço de gaveta. Sabe, tem armário que quando você abre, daí entendi. você puxa a gaveta. Aqui a gaveta vindo até aqui, você ganha mais um centímetro de profundidade. Muito bem. E aí vocês repetiram a mesma coisa aqui também. Sim. Né? Então virou a personalidade do quarto, né? Essa história. Gente, olha, o quarto adolescente tem fotos penduradas, é tão legal, né? Tem, e ela gosta mesmo, uma cor assim, mais ou menos parecida aqui, ó. Olha aqui, tudo do verdinho. Ai, e a cama? Aí fez verdinho. Então, aqui é a gaveta? A cama, aqui é uma bicama. Ah, para receber a galera, para receber com os certeza. amiguinhos, né? Daí o dela, a cor dela favorita é o verde água. Então a gente fez aqui, olha que gostosinho. Ficou demais essa penteadeira, hein? Então fica a penteadeira e escrivaninha, né? Sim. E aqui é bom que ela aproveita a luz natural e depois à noite as luzes da penteadeira. E daí eu adoro, aqui, coloquei aqui em cima também e a iluminação. Eu sou apaixonada por iluminação assim, direta, em lugares inesperados. Eu gosto de iluminação em lugares inesperados. Ai, vai me mostrando tudo, que a gente quer ver tudo, né? Então, aqui também tem sinalizadores, porque às vezes para criança, eu tenho muito sobrinho, muita criança fica a luzinha quando a gente está dormindo. Quando você está dormindo, né? Legal. Vou mostrar da minha outra filha, Estela. Aí o edredom é igual, mas aí muda a penteadeira, a gente já viu. Ah, que lindo! Daí mudou o layout, mas também o armário é o mesmo tamanho igual, outras cores. Então já fica com a personalidade. Elas têm a mesma idade? A Olivia tem 13 e a Estela tem 12. Ai, que legal. Olha só, gente, isso aqui vocês podem fazer em casa com tinta. Eu acho que é muito fácil de você fazer. Ou dá pra adesivar, como você falou. Olha aqui, gente. Olha que charme que dá. Ela é toda organizadinha. E com a luz, né? Como você falou, com a luz ali dentro, fica tudo iluminado. Aí o cabideiro já é da mesma cor. Já o cabideiro, a cadeira. Aqui em cima. Porque eu gosto da casa inteirinha feitinha, sabe? Feita, pensada. E ela colocou adesivos na luz porque achou muito forte? Ela achou muito forte pra dormir. Daí minha filha é muito artística e criativa. Não, é que ela gosta de dormir com uma luzinha, mas não uma luz forte. Então ela deixa esse aqui. Aí ela pegou e já desenhou, ela é toda Ela é muito artística, Aqui, gente, que amor. É isso, né? Vou resolver, mas vou resolver bonito. Aqui as coisas que ela guarda, falou, olha, isso aqui é lixo. Não, eu tô fazendo uma maquete. Então tem que guardar o que pra mim era um lixo, mas pra ela é um pedaço de uma maquete. Ela a gente tem que incentivar o lado criativo, com certeza. Aqui você fez baús ali. Então, aqui foi a melhor solução que a gente achou aqui pro quarto, ó. Daí muito aqui também, pra ficar a bagunça da adolescente escondida, né? Aqui também, essa cama das duas é de viúva. Ai, ótimo. E a escrivaninha, ó, para aqui, porque aqui também abre a cama, a bicama. Sempre tem amiga para receber, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, e olha a vista que tem daqui, pessoal. Olha, eu vou chegar lá na frente pra vocês verem, ó. Essa vista do quarto da Estela é a melhor. Você vê até as antenas da Paulista lá. Pois é, menina. Lindo mesmo. Imagina a noite, que deve ficar maravilhoso também. E eu tô no meio do buchicho do Itaim, né? Então todas as janelas do andar de cima são anti-ruído. Ótimo. Porque eu tô bem no meio do Itaim. É boteco em volta de todos os lugares, né? Então aqui... Embaixo não, no andar de baixo eu gosto do burburinho, eu gosto de parecer que eu tô no meio de um boteco, sabe? Quando eu tô ali socializando. Aqui em cima é tudo reforçado, tudo anti-ruído. Muito bom. Então você não ouve nada, né? Não ouve, dorme tranquilo. Ainda tem essa vista maravilhosa. Esse aqui é o banheiro que as duas dividem. Ah, e aí você veio com um tom abaixo de lá, né? Ou é o mesmo? É o mesmo. Ah, é o mesmo. É o mesmo. Também aproveita... Tudo, né? Material, tudo. Sempre tem desperdício. Isso que eu ia falar, gente. Quando a gente fala que ela usou assim, o mesmo piso, o mesmo revestimento, isso é excelente na obra. É uma forma de economia, inclusive, porque você não fica... Além do que, a casa, pra mim, na minha opinião, fica com muito mais design se você não fica variando cada cômodo um revestimento diferente, sabe? Ela tem uma personalidade, segue aquela personalidade, né? Sabe que quando eu comecei, meu primeiro apartamento era bem isso. Cada cômodo parecia um planeta diferente, né?
Agora eu gosto que tem essa Também conexão. gosto. Então, a madeira do andar de cima de todos os banheiros é igual. Cada um tem o seu layout, né? Porque daí você faz um apartamento onde os detalhes aqui brilham, mas a estrutura ela te dá a moldura, né? Daí cada uma vem, coloca a sua personalidade. E foi. Né? Muito armário para guardar tudo e eu não ficar vendo a bagunça dos adolescentes. Amei. Vamos descer a escada? Vamos. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, gente, vocês estão olhando para esse apartamento e vocês têm que lembrar sempre que eram 2, tá? Que ela teve que destruir uma laje que tinha aqui para juntar esses 2 apartamentos. E se você quiser lá, você tem acesso? Então, tem, e esse acesso vai subir móvel, mala de viagem. Claro. Quando você vê, né, os quartos daqui estão aqui. Você já sai direto para cá. Então a gente sai. Por isso que essa escada em caracol não complica, né, de trazer coisas, né? Vamos descer a escada aqui. E aí, eu quero aproveitar vocês. Eu quero saber se vai ter café nessa casa aí, pessoal. Então nós vamos chegar e eu vou convidar todo mundo aqui agora. Primeiro para a gente seguir de novo, Adriana, que eu quero que você saiba tudo e manda uma chuva de amor para ela. Repete aqui seus Instagrams. Então, Instagram, LinkedIn, Tangerine Consultoria, ou me procura para Adriana Gomes. Mas é a Adriana Gomes que Adriana tá Conde Fernandes Gomes. Tá. Vixe, então pronto. Nossa. Esse é o seu Instagram inteiro? Mas eu tenho da Tangerine Consultoria, fica mais fácil. Mas o que eu tenho muito orgulho é meu podcast, meu videocast, Mais Que o Cargo, onde eu entrevisto líderes de empresas para mostrar como é a pessoa por trás do cargo, como chegou até lá, que inseguranças tem, o que teve que estudar, como que lida com o estresse do dia a dia, para mostrar o humano por trás do chefe. Então a gente tem alguns líderes muito bacanas entrevistados lá, né? Eu convido vocês para assistirem. Vamos todos, com certeza. E enquanto isso, eu quero convidar vocês agora para fazer parte dessa mesa que a gente vai tomar esse café, porque você já viu que a gente vai falar muito ainda, né? Vamos tomar um cafezinho. E vamos conversar. E vamos alimentar a garganta para poder falar um pouco mais. E eu quero convidar vocês para fazer parte dessa mesa de café comigo. Então, se você for membro do canal, eu vou gravar um vídeo ali e aí eu vou colocar na nossa playlist de membros, tá? Se você não for, essa é uma oportunidade maravilhosa, porque essa Tangerine aqui, pessoal, vai falar bastante coisa boa hoje, que eu quero saber tudo sobre isso aí. Vou falar. Tá? Então, um beijo pra vocês e muito obrigado. Obrigada a você. Que honra. Muito obrigada. Eu sabia que eu ia adorar, mas não sabia que ia ser tanto. E obrigado, Alan, do Jardim Onírico, por apresentar a gente. Isso, um beijo, Alan. Beijo, tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.